Tudo bem? É sempre bom estarmos partilhando aquilo que a vida nos oferece. Você está bem? Como se encontra? Como é bom sermos livres e ter liberdade. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto tão agradável. Como é bom podermos se expressar, como é bom podermos tomar nossas decisões de viajar, de passear, de poder fazer o que é bom. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem um assunto na Bíblia que se chama libertinagem. A libertinagem é abusar da liberdade. Todos nós temos liberdade, mas ela é bom desde que nós possamos ter limites. Você tem limites? Eu tenho limites? Vamos poder refletir agora um pouco sobre a luz das Sagradas Escrituras. Espero que você tenha pertinho de você aí uma palavra, uma Bíblia, a palavra do Senhor. Espero que você tenha, para podermos conferirmos. Como é bom sentarmos em volta das Sagradas Escrituras e podermos refletir. Eu te convido, sente-se, vamos refletir juntos. Eu quero falar hoje sobre o que é libertinagem. Será que eu não sou uma pessoa que vivo na libertinagem? A própria Bíblia é quem me confirma que estado eu me encontro. Vamos aqui, eu escrevi algumas coisas, quero dar algumas passagens bíblicas e podemos terminar este vídeo refletindo um pouco sobre o estado que nos encontramos. Veja bem, a libertinagem é abusar da liberdade, ou seja, fazendo coisas erradas e de maneiras irresponsáveis. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom, é muito gostoso nós podermos saber controlar a vida, porque suas atitudes, ela vai ter consequências. As minhas atitudes, elas terão consequências. Veja bem, as Sagradas Escrituras diz lá em Gálatas 5,19 desse jeito. Gálatas 5,19. Aí na sua Bíblia diz assim, ó. Ora, as obras da natureza pecaminosa são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Gálatas 5,19. Libertinagem é uma revolta contra regras. Você tem facilidade de seguir regras? Jairo, você tem liberdade, mas você tem facilidade de seguir regras? Porque, vamos parar um pouco para refletirmos. Se você analisar, e se você parar um pouco para refletir, você vai ver que a nossa vida, ela tem muitas regras, cheia de regras. Agora preste atenção. Existem regras que escravizam e sufocam, mas também há regras muito importantes que nos protegem. O libertino rejeita todas as regras e vive satisfazendo todos os seus desejos, sem se preocupar com as suas consequências. A libertinagem é muito perigosa. A pessoa pensa que é livre, mas está sendo escravizada pelo pecado. Uma vida de libertinagem pode ter muitas consequências negativas. Libertinagem é um descontrole que eu e você, nós somos sujeitos, sabe, a desenvolver. É importante, calma, tenha paciência. Você consegue se controlar. Você consegue ter esse controle. Deus vai lhe dar força. Deus pode me dar forças. Deus pode te dar força. Nós podemos ter uma força para nos controlar. Porque até o que é certo, se nós não tivermos controle, se torna libertinagem. Por exemplo, é bom obter para realizar um sonho, é interessante você comprar sim. Mas quando a gente é um libertino e não tem controle, o que vai nos sufocar? As dívidas. Então,
Uma pessoa que vive nessa prática da libertinagem, ela é uma endividada. A pessoa que fica na prática da libertinagem, ela tem seus relacionamentos destruídos. Veja bem, é bom, é tão gostoso a gente encontrar amigos, formar amizades, é tão bom a gente conhecer novas pessoas, mas a partir do momento que eu conheço você, você me conhece, e a partir do momento que eu começo a falar mal da sua vida, a partir do momento que eu começo por trás de você, denegrir a tua imagem, o que é que está acontecendo comigo? Eu estou indo para o caminho da libertinagem. Eu já estou começando a quebrar comunhão entre você. Aí acaba com os relacionamentos saudáveis que deveria ter e precisamos ter. A libertinagem destrói famílias. Por que destrói família? Porque muitas pessoas, ela acha que pelo fato dela estar só, ela pode cometer o que ela quer. Ela pode se portar do jeito que ela desejar e não pode. Quantas famílias não são destruídas por causa da libertinagem? Deixa eu falar uma coisa para você. A libertinagem é um sentimento de descontrole. Libertinagem te leva muitas das vezes a estarmos escravos de qualquer sentimento. Por exemplo, você sabia que uma pessoa que ela anda nos caminhos da libertinagem, ela acaba muitas das vezes adoecendo? Porque tem pessoas que tudo que vê come. Não quer saber se aquilo dali tem nutrientes, se aquilo dali, depois de ingerido, o que vai trazer de benefício para o corpo dela. Por isso é sempre bom, antes de nós tomarmos uma decisão ou agirmos precipitadamente, pensarmos nas consequências dos nossos atos. A libertinagem leva pessoas à morte. A liberdade é boa quando você sabe viver controlado. Liberdade é gostoso. Mas quantas pessoas, pelo fato de estar dentro de um transporte potente, às vezes ali anda acima do limite e causa um acidente e acaba tendo uma fatalidade. Alguém foi a óbito. Por que isso aconteceu? Pessoa libertina, uma pessoa que anda na libertinagem. Ela acha que pelo fato de estar livre, ela pode agir sem limite, sem controle. Então isso é a libertinagem. Essas coisas acontecem porque o libertino não reconhece que todas as ações têm consequências. Iludido é uma pessoa que anda no caminho da libertinagem. A pessoa pensa que pode fazer tudo o que quer e não vai acontecer nada. Acontece. Nem tudo que a gente quer a gente pode. Nem tudo que a gente tem liberdade a gente pode. Nem tudo. Eu posso até me enganar em pensar assim. Mas eu acredito que existem mais coisas que nós precisamos ter controle do que aquelas que nós podemos ficar à vontade. Porque nossa vida é uma vida de controle. O libertino, ele não gosta de regras. Ele não gosta de limites. E todo ser humano precisa de ter limites. Olha só, libertinagem na Bíblia. Vamos refletir? Pega a sua Bíblia aí. Gálatas 5,19 foi o texto de nossa reflexão. Diz assim, deixa eu repetir mais uma vez. Ora, as obras da nossa natureza pecaminosa são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então, a Bíblia diz que a libertinagem é uma obra da nossa natureza pecaminosa, ou seja, da carne. Quem aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo consegue controlá-lo, consegue dar um dos seus frutos, que está lá em Gálatas 5,22, domínio próprio, que é isso importante. Quem vive a libertinagem está preso pelo pecado e não consegue se libertar.
Jesus pode nos libertar sim da escravidão, desse sentimento escravizador. Essa é a verdadeira liberdade. Olha o que diz Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos agora da justiça. Ou seja, agora nós estamos sujeitos ao que Deus nos ensina, que a justiça é a palavra de Deus. Deus nos ensina a gente ter controle no falar. A Bíblia diz que é melhor a gente ser mais ouvinte do que falantes. Porque a pessoa que fala demais, a sua alma entra em angústia. A Bíblia diz que nós precisamos ter controle. Então, esse controle é bom em todos os aspectos. Por mais que você não goste de se controlar, por mais que eu não goste de me controlar, precisamos e devemos, para não roubar nosso caráter, para não roubar muitas das vezes a nossa comunhão com o próximo e com Deus, também para podermos ter a cada dia mais e mais uma dignidade e um caráter justo. Por isso, o caminho da libertinagem Deus tem, e isso nos judeia, isso é pecado. Deus tem isso como pecado. Veja bem, vamos aqui logo eu quero orar com o Senhor, com a senhora. Calma um pouquinho, vamos, está tão legal, está tão gostoso esse papo nosso, essa conversa nossa, essa reflexão, nós só estamos refletindo. Olha, Deus não me obriga a nada, Deus não te obriga a nada. É interessante que lá em Deuteronômio 28 ele diz assim: olha, Jair, eu proponho, eu coloco diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, ele me deixa à vontade. Ele não me sufoca, Deus não te sufoca. Ele diz: venha que eu quero cuidar de você, deixa eu te colocar nos meus braços, deixa eu te, cada dia, zelar, amar, deixa eu cuidar bem de você. Ele não é um pai transigente, sufocante, maltratante. Não. A Bíblia diz que ele é amor e ele está cuidando bem de mim e de você. Veja bem o que diz as Sagradas Escrituras. Um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Devemos usar nossa liberdade para servir a Deus, rejeitando os desejos pecaminosos que surgem. Gálatas 5, versículo 13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da natureza pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, com respeito. Que interessante. Não é porque você me dá liberdade na sua casa que eu vou lá no seu quarto e eu mexo nas suas coisas. Não. Não é porque você dá a liberdade para mim entrar dentro do seu comércio que eu vou ali, mexo em tudo e reviro tudo. Isso se chama libertinagem. Não é porque você me convida para fazer uma visita a você que eu vou lá nas suas panelas, no seu fogão mexer. Isso se chama libertinagem. Libertinagem é uma falta de controle. O libertino, ele tem sim liberdade. Às vezes ele começa com a brincadeira quando a fé já está ofendendo o outro. Será que você consegue se controlar? Mas todo mundo brinca. Mas não brinque não, você. Às vezes, tem pessoas que suportam uma brincadeira. Agora tem outros que são... Elas têm um limite. Elas às vezes, ela não está demonstrando, mas quando ela se estranhar, ou ela vai ficar intrigada com você, ou ela vai procurar uma confusão com você, ou acaba até lhe desrespeitando. Então, a libertinagem acaba com a paz, acaba com o respeito, acaba com a saúde. A libertinagem acaba com os relacionamentos. A libertinagem acaba muitas das vezes com o caráter, acaba com a dignidade do ser humano. Então a libertinagem é algo que nós temos que vigiarmos. Veja bem, algumas pessoas usam a liberdade em Jesus como uma desculpa para a libertinagem. Judas capítulo 1, versículo 4, olha o que diz: pois certos homens
cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único e soberano Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Jairo, tenha cuidado, porque muitas das vezes no meio do seu grupo, ou aonde você se encontra, tem algumas pessoas que elas até conhecem as Sagradas Escrituras. Elas estão até muitas das vezes falando de Deus e de Jesus. Elas estão no mesmo movimento, na mesma religião. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Elas são libertinos. Elas vivem na libertinagem, não têm controle. Elas vão além dos limites. Elas vão além do que poderia. E acabam criando vergonha para o Evangelho e para a comunidade. Tem muita gente assim. Tem muitas pessoas que é extremamente religioso, mas é escandalosa. A Bíblia diz assim, Jairo, é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por onde surgiu os escândalos. Você está vendo que a libertinagem leva uma pessoa aos extremos? Conclusão, para nós fazermos uma oração. Pensam que Deus não se importa com o pecado e podem fazer tudo o que querem, mesmo se for errado. Mas Deus odeia o pecado e não tolera abusos. Continuar na libertinagem e no pecado é gozar com o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Veja bem em Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus com sua libertinagem. Está escrito em Hebreus 10, 26. Deus me ama, Deus te ama. E Deus quer que eu e você tenhamos controle. Vamos pedir a Deus controle? Vamos se controlar? Você tem toda a liberdade dentro dessa casa. Você tem toda a liberdade dentro desse trabalho que você está. Você tem toda a liberdade dentro de quer que seja instituição ou comunidade. Mas tenha controle, tenha limite, para que essa liberdade não possa lhe prejudicar. Liberdade sem limite se chama libertinagem. Vamos orar. Me dê as mãos. Estenda as suas mãos para mim. Senhor meu Deus, eu estou juntamente com eles, pedindo que neste momento, nesta oportunidade ou neste momento tão oportuno, possamos ter forças e controle. Eu sei que o Senhor está na sustentabilidade no governo de todas as coisas. Jesus Cristo, dê discernimento, dê sabedoria e dê a todos nós, eu te peço, por favor, encontre lugar em nossos corações e nos encha desse fruto tão maravilhoso que o Espírito Santo nos deu e nós precisamos desenvolver, que é domínio próprio. Que o Senhor abençoe a tua filha, abençoe o teu filho, para a glória do seu nome. E você diga graças a Deus. Olha só, aqui fica o meu abraço. É com muito carinho que eu quero sempre estar compartilhando o dom da vida com você. Deus te abençoe.